A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez no nosso curso de Teologia Online, nosso curso EAD, nosso curso à distância. Estamos estudando sobre a disciplina de síntese do Antigo Testamento. Hoje nós vamos dar início à aula 5, que tem como tema o panorama do livro de Números e de Deuteronômio. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Meus irmãos, como a gente bem já aprendeu nessa síntese do Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, a gente aprendeu que sempre no versículo 1, no primeiro versículo do texto, ali é que vai estar o tema do texto, o tema do livro. E no capítulo 1, versículo 1 de Números, está escrito que falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Então, esse é o tema do livro, né? No deserto. Outros dizem que falou no Senhor. E a gente vai ver isso quando a gente vai para o hebraico, a gente já vai poder ter aqui uma noção. Enquanto a Septuaginta, a versão grega, vai dar um nome lá no grego de aritmoi, quer dizer números, devido ao censo de registro, que há duas contagens de duas gerações, uma do capítulo 1 ao capítulo 3, e a outra o censo, a contagem de números do povo de Israel, de 20 anos para cima, com idade de exército, no capítulo 26. Então, a versão grega, chamada de aritmoi, da Septuaginta, chama de números. Já os hebreus deram-lhe o nome, existem duas traduções, né? Duas escolas. Uma que chama de Iadebé, falou o Senhor, e outros chamam de Bemidebar. Bemidebar quer dizer no deserto. Então a gente pode usar Iadebé, Bemidebar, falou o Senhor no deserto. Lembrando que quando a gente fala do Pentateuco, nós percebemos que a autoria é de Moisés, não há nenhuma contestação. Moisés é o autor humano do Pentateuco, sobre a inspiração divina, tá bom? E em Números a gente já pode observar que existe uma evidência interna no texto. Números capítulo 33, o texto vai deixar bem claro que Moisés é o autor de Números. Números capítulo 33, versículo 1. São estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sobre as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas. Caminhada após são estas suas caminhadas, mandado do Senhor. Então a gente observa que a própria Escritura está lá no Pentateuco, em Números capítulo 33, uma evidência interna que foi Moisés que escreveu. Um outro paralelo que a gente pode ter é um evento que ocorre em Números, acerca da serpente de bronze, que o próprio Senhor Jesus Cristo vai relatar em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo 14. É um texto muito conhecido e a gente vai observar que está escrito assim: de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aonde é que está esse evento dessa serpente de bronze? A gente vai ver isso em Números capítulo 21. A gente vai observar que os filhos de Israel
por causa da murmuração, muitos foram picados por serpentes. E a lei de Deus pede para que Moisés levante uma serpente de bronze, e para quem olhar para aquela serpente, se for mordido por uma serpente, não vai perecer. Está escrito em Números, capítulo 21, nós vamos observar aqui. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, que mordia o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente, põe sobre uma haste, e será que todo o que foi mordido, que mirar nela, olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste e ergueu. Sendo alguém mordido por alguma serpente, ao olhar para a serpente de bronze, sarava. Então a gente olha aqui uma conexão entre o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 14, sobre um evento que ocorreu ali com Moisés no deserto, no livro de Números. Então, da mesma forma que quem olha para a serpente que foi erguida era curado, se cresce, da mesma forma somos nós hoje. Se olharmos para Cristo que foi erguido no madeiro, no Calvário, e se nós cremos, também nós não vamos perecer nessa jornada da vida. Então, se nós cremos em Cristo, seremos salvos. Então a gente observa aqui uma evidência externa de uma conexão acerca da autoria de Moisés, desse paralelo, dessa conexão que existe nesses relatos, tá bom? Então, o texto foi escrito por Moisés ali ainda no deserto, tá bom? A gente vai ver que Números vai estar sendo escrito, vai estar sendo em vários momentos, em vários lugares, e a gente vai observar, tá bom? Isso com o decorrer da aula. O objetivo de Números, podemos pelo menos ter aqui dois objetivos. O primeiro, a preservação da paciência, da misericórdia e fidelidade de Deus para com o seu povo, a qual escolheram. E segundo, que o povo, nós não fomos chamados para viver uma vida fácil e independente. Então, Deus nos chamou para viver uma vida, uma jornada em que vamos ter sim tribulação, em que vamos ter dificuldades e que nós somos dependentes totalmente desse Deus nessa caminhada. Lembrando que não devemos enxergar o Pentateuco de uma forma teológica, de uma forma cronológica, mas teológica, devemos enxergar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio teologicamente e não cronologicamente. Então o que é que a gente tem no Gênesis? No Gênesis nós temos o princípio, o chamado de Abraão, que é o princípio da nação escolhida. No Êxodo nós temos a redenção dessa nação escolhida. Em Levítico nós temos a santificação dessa nação escolhida. E em Números e Deuteronômio nós temos a organização, a movimentação e preparação dessa nação escolhida. Então é dessa forma que a gente deve enxergar Números e Deuteronômio teologicamente e não cronologicamente, tá bom? Nós temos o esboço de Números. É interessante a gente observar que podemos dividir em 4 etapas esse esboço. O primeiro, a organização e preparação da primeira geração. Nós temos aqui
Deus santifica esse povo ali no Sinai, e nessa santificação dessa primeira geração há uma contagem, um censo. Se nós observarmos Números capítulo 1, a partir do versículo 1 vai dizer: no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra em Israel, e esses contareis segundo seus exércitos, tu e Arão. Então a gente observa que essa contagem ainda é ali no Sinai, 2 anos após, quando o povo sai do Egito. Então nós temos aqui uma contagem, e essa contagem é para homens acima de 20 anos, para servir o exército, e é chamado de primeira geração, tá bom? Que vai do capítulo 1 ao capítulo 10. Então nós temos aqui a contagem do capítulo 1 ao capítulo 4. Nós temos do capítulo 5 ao 6 as leis de pureza e separação dessa primeira geração, e nós vamos ter aqui os preparativos finais para o início da marcha, que vai do capítulo 7 ao capítulo 7 ao capítulo 10. Na segunda parte do livro, nós temos aqui o começo da murmuração da primeira geração, que vai do capítulo 11 ao capítulo 20. Então, quando o povo começa a marchar, a se movimentar, Deus ouve esse povo, mas Deus vai disciplinar, castigar esse povo, que vai estar durante essa movimentação, essa marcha, em Cádiz da Barneia, Edom e Moabe. Então nós temos aqui uma rebelião de Israel e uma rejeição de Deus. Então o povo aqui despreza o maná. No capítulo 11 o povo vai murmurar, dizendo que preferia comer cebola, pepino, preferia comer as comidas do Egito, e murmura dizendo que Deus só queria dar o maná para o povo. E é bom a gente, vamos dizer que, frisar que esse maná, o povo não tinha nenhum esforço. Deus dava, o povo não tinha nenhuma dificuldade, caía do céu, o povo apenas tinha que se alimentar, apanhar, né? Não no Shabá, no sábado, que o povo não poderia apanhar, mas assim, não tinha nenhuma dificuldade. Então o povo vai ser ingrato com Deus, vai murmurar, porque queria pepino, queria cebola, queria estar vivendo uma vida árdua, de labuta, de escravidão ali no Egito, e vai murmurar, vai ser ingrato com essa comida que Deus dá. Alguns estudiosos vão falar que o maná, gente, era uma comida saborosa e tinha todos os nutrientes para alimentar o povo. Então ali tinha todas as vitaminas, todos os nutrientes, as vitaminas que a gente chama, né? B1, B2, cálcio, tinha tudo ali para a nutrição e a alimentação daquele povo. Mas o povo murmura no capítulo 11. Nós temos aqui ainda no capítulo 12 o motim, né, de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Aqui é quando Miriam faz a cabeça de Arão, e ambos vão murmurar contra a liderança de Moisés, e Deus aqui fere Miriam com a lepra, e através disso a marcha para, a movimentação para, e a gente pode tirar um aprendizado que quando o povo murmura contra o líder, então a obra para, a marcha para, porque
o povo está murmurando contra o líder. Então, quando o povo está de acordo com o líder, ajudando o líder, a obra avança. Há uma movimentação. Mas quando há um montim contra a liderança, essa obra, essa movimentação, essa marcha, ela vai parar. Vai parar porque o povo, além de ser ingrato com o que Deus dá, esse povo agora é ingrato também com a liderança. Interessante que são pessoas mais próximas de Moisés, a própria família que vai se rebelar contra Moisés. Nós temos aqui o povo que é condenado. Essa primeira geração, Deus condena esse povo não entra na terra prometida. Deus, quem é murmurador, Deus rejeita, porque esse povo viu os milagres de Deus, viu o que Deus fez, mas esse povo é ingrato. No capítulo 13 e 14, nós temos aqui o povo rejeitando a terra prometida. Pelo incrível que pareça, Números capítulo 14, versículo 1 em diante, vai dizer assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara que estivéssemos morrido na terra do Egito, ou até mesmo no deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para que caímos à espada? Para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos no Egito? E dizia uns para o outro: levantamos capitães e voltemos para o Egito. Meus irmãos, isso aqui é difícil de acreditar. Como é que alguém prefere viver uma vida de escravidão, voltar para o Egito, de que possuiu a terra que mana leite e mel, uma terra prometida? Aqui é como se fossem pessoas fazendo aqui uma aplicação espiritual, mística, teológica, de pessoas que rejeitam, apostatam da fé, que rejeitam o céu, que rejeita o que Deus tem preparado nas mansões celestiais para viver uma vida aqui no mundo. Então percebam que Deus não tem prazer em murmuradores, em pessoas que preferem viver uma vida no mundo, no Egito, do que na Canaã e na terra prometida que Deus tem prometido. Então a gente consegue fazer esse paralelo, já estou fazendo essa aplicação na aula, é que infelizmente tem pessoas que preferem voltar, apostatar. O povo viu o que Deus fez, mas rejeitou o que Deus deu, a bênção de Deus, rejeitou a liderança que Deus levantou, rejeitou a terra prometida. Então Deus condena essa geração. Então essa primeira geração não entra na terra prometida. Dessa geração, só dois, que é Josué e Caleb. Depois nós temos aqui as peregrinações, de Israel durante esses 38 anos no deserto, arrodeando. Nós vamos ver do capítulo 15 ao 20. Nós temos aqui uma demonstração contra os pecados de arrogância, julgamento contra a rebelião arrogante de Israel, um desafio aqui à arrogante autoridade de Arão, pecado arrogante de Moisés junto à rocha. Então, em Números, a gente vai ver que também os líderes que são levantados por Deus também pecam. A gente vai ver aqui a arrogância do povo, Nós vamos ver aqui a arrogância de Arão, nós vamos ver aqui a arrogância de Moisés, porque por causa da arrogância Moisés não entra na terra prometida, porque Deus pede para que Moisés falasse, tocasse, e Moisés bate, estressado com a obra. E aqui eu quero deixar um ensinamento, uma aplicação também.
Porque a gente não pode deixar com que a murmuração do povo, a arrogância do povo, venha nos deixar estressado e arrogante ao ponto de a gente perder a terra prometida. Então tenha cuidado com a murmuração e arrogância do povo, para que também você não fique murmurador e arrogante. Então Moisés ficou tão estressado que acabou ficando arrogante e acabou batendo, desobedecendo o que Deus pediu. E por isso Moisés não entrou na terra prometida. Só viu, mas não entrou. Tá bom? Aí a terceira parte do livro, do esboço, nós temos aqui a reorganização da segunda geração, que vai do capítulo 1, 21 ao 36. Então Deus agora organiza o povo em Moabe e na Transjordânia. Então há uma preparação. Aqui nós temos as vitórias a caminho do Jordão. Você vai observar do capítulo 21 ao 24. Vitória militar sobre os inimigos pagãos, capítulo 21. Vitórias espirituais sobre Moabe e Balaão, no capítulo 22. Conflito com os midianitas e a vitória. Nós temos a questão da idolatria e imoralidade em Baal Peor, no capítulo 25. Nós temos o segundo censo e a elaboração das várias leis que vai ser abordada, tá bom? Do capítulo 32 ao 36, nós temos os preparativos finais para Canaã. Nós temos aqui as 2 tribos e meias, que são estabelecidas ali na Transjordânia. A retrospectiva da jornada e a incumbência no capítulo 33. E as instruções para a divisão da terra. Tá bom? É interessante a gente aprender sobre isso, porque lembrando que a gente não vai estudar capítulo por capítulo. É uma visão panorâmica do livro. Então, por isso a gente trabalha o esboço, tá bom? Dessa forma. Então, qual é a diferença, professor, da primeira para a segunda geração? A primeira geração nasceu no Egito, tá bom? Tinha uma mentalidade de escravo, tiveram experiência religiosa, viram e provaram dos milagres de Deus, viu o que Deus fez no Egito, viu o que Deus fez no deserto, viu as maravilhas que Deus fez, tá bom? Então foi um povo que viu e provaram. A cosmovisão, a forma de enxergar, era um povo de um pluralismo e sincretismo religioso. Por quê? É um povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu muito desse povo. Então era um povo meio que, vamos dizer assim, idólatra. Esse povo vai adorar o bezerro de ouro. Esse povo tem aqui uma mistura. Sincretismo quer dizer adorar a Deus e adorar também ao bezerro de ouro e aos deuses egípcios. É sincretismo, pluralismo religioso. O sentimento desse povo, dessa primeira geração, é um povo ingrato, o comportamento é incrédulo, é um povo blasfemo, murmurador e apostata. Então, quem vai possuir a terra são apenas 2 dessa primeira geração, que é Caleb e Josué. Já a segunda geração é uma segunda geração que nasce no deserto, lembrando que é contado a partir dos 20 anos para cima, tá bom? Que tem idade de guerrear, tá bom? Então é uma geração que nasce no deserto, uma mentalidade não de escravo, mas uma mentalidade já mais de nação nacionalista, patriota. É um povo mais vibrador, né? Preparado para o serviço e para a guerra. Não teve uma experiência religiosa, não viram os milagres de Deus, não provaram os milagres de Deus. É um povo que não viu o que Deus fez no Egito. Muitos não viram o que Deus fez no deserto, tá bom? Então, as experiências que eles vão ter é de guerra, que Deus vai ajudar eles a vencer. Então, eles não viram milagre, viu Deus apenas dar vitória nas guerras. É um povo para guerrear. É uma cosmovisão monoteísta. Então, eles apenas têm um olhar para Deus e olham para as outras nações como pagãos, idólatras.
Então, eles têm uma visão de adorar apenas um Deus. O sentimento, são pecadores, mas são gratos e tementes. A segunda geração é uma geração mais temente, é uma geração mais grata e não ingrata, tá bom? O comportamento é mais temor e a possessão da terra, a maioria possuiu a terra. Então, essa é a diferença da primeira geração e da segunda geração, tá bom? Professor, quem são os personagens principais em Números? Nós temos Moisés, Arão, Miriam, Josué, Caleb e Balaão, né? E aqui tem a questão de Balaão, né? Que nós temos aqui a questão da jumenta que fala, né? Tem algo aqui muito curioso. Quais são os acontecimentos? Esse Balaão, que é a jumenta que fala, os 12 espias que são enviados, as rebeliões e as guerras, que é constante em Números, e a serpente de bronze, que a gente trabalhou no início da aula. Então, esses são os acontecimentos que chamam muita atenção em Números. Tá bom? Aqui tem algo muito interessante. Se nós observarmos Números, quando Deus vai contar o povo, Números capítulo 2 vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto a seu estandarte, porque cada tribo tem seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, em frente para a tenda da congregação, se acamparão. E o que acamparão ao lado do oriente, para o nascente, serão do estandarte do arraial de Judá. E o estandarte do arraial de Judá é um leão. Então, cada tribo se tinha o seu estandarte. Mas o estandarte que vai liderar o Oriente é o de Judá. Então, Judá que vai ser o responsável pela marcha do Oriente. E vai estar seguindo as suas turmas. Nazon, filho de Aminadab, será o príncipe de Judá. Então, quem é o ancião, o líder de Judá, dessa tribo, é justamente Nazon. Então, quem é que vai estar ali do lado de Judá, seguindo para o Oriente, sempre obedecendo o que Deus pediu? Judá. Então, a bandeira que vai na frente, ali da parte leste, né, é a da tribo de Judá, é o leão. E quem vai estar de frente com Judá é Issacar e Zebulon. Já da parte sul, é Rúben, que vai liderar. E a bandeira de Rúben era de um homem, tá bom? E quem vai estar com Rúben ali protegendo o lado sul da nação de Israel é Rúben, Simeão e Gade. Quem vai estar do lado norte é Dan. E Dan é uma águia, a tribo de Dan, que vai estar protegendo com Naftali e Asser. E a parte oeste vai ser Efraim, que é de um boi, de um touro, e vai estar junto com Benjamim e Manassés. Então, esse é o acampamento. Se nós observarmos, você contar Números, o capítulo 2 em diante até o 4, você vai ver que a linha de frente do exército, a parte leste, tem 186 mil pessoas. Lembrando que 186 mil pessoas são soldados, contados de 20 anos para cima, sem contar idoso, jovens, crianças e adolescentes. Então era muita gente. Acredita-se que chegava a mais ou menos a 1 milhão de pessoas, mas são 86 mil soldados. Imagine 186 mil soldados na linha de frente. Então era Judá que comandava. Do outro lado, nós temos ali o lado norte, 150 mil pessoas. Na verdade, são 150 mil soldados. No lado sul, 140 mil
soldados. E do lado oeste, 108.000 pessoas. Acreditam alguns estudiosos que era aproximadamente de 4 a 6 milhões de pessoas. Era muita gente, tá bom? Então nós temos aí por volta de 624.000 soldados. Esse é um exército de Israel, tá bom? E isso sem se contar mulheres, sem se contar crianças, adolescentes, jovens e idosos, tá bom? Então essa organização e essa marcha apontava para a cruz de Cristo, porque alguns vão dizer que era um sinal de uma cruz, né? Que estava essa marcha. Judá, como era a maior tribo, ela tinha a maior parte, se você observar, e Judá ficava com a maior parte liderando. E isso também apontava para os evangelhos. Há alguns comentários bíblicos que gostam de fazer isso. Um exemplo, Judá. Judá representa o evangelho de Mateus. Por quê? Judá é da onde vem o rei, da onde vem o Messias. E Mateus apresenta Jesus como o Messias. Rubem, né, vão dizer que é ali o evangelho de Lucas, representando que Lucas apresenta Jesus como filho do homem, e a bandeira de Rubem é um homem. Já Marcos é um evangelho, mas vai apresentar Cristo como servo, e o boi é aquele que serve, que leva toda a carga. O boi é aquele animal da labuta. Então Marcos apresenta Jesus como o servo. E a águia representa o evangelho de João, né? Que a águia João vai apresentar Jesus como o Filho de Deus, o Filho divino que vem do alto. E a águia é o animal que está acima, né? Que vem de cima até para pegar suas presas embaixo. Então a águia representa esse animal que vem de cima, que vive nas regiões das alturas, que as águias vivem nos altos e sublimes montes. E assim também Cristo, que veio de cima para baixo. Então, há quem gosta de apontar, fazer esse paralelismo, né, desse acampamento, tá bom? Mas há algo interessante em Apocalipse, capítulo 4, que nós podemos também associar. Apocalipse capítulo 4 vai narrar a visão de João acerca do trono. Capítulo 4 do Apocalipse diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres, anote isso aí, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão. Olha, leão da tribo de Judá, o Evangelho de Mateus. Segundo, semelhante a um novilho. O novilho, olha lá, o Evangelho de Marcos, apontando lá para o boi, para o bezerro. E o terceiro, como o rosto de um homem. Apocalipse 4:7. Olha aí, Rubem, é como se fosse o Evangelho de Lucas, filho do homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando, representando o Evangelho de João. Então, olha que coisa maravilhosa em Apocalipse. E esses, versículo 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças aos que se encontram sentados no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos prostraram-se diante daquele
que encontra sentado no trono, e adoraram o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram todas criadas. Então a gente percebe um paralelismo que existe no livro de Números, apontando para a cruz de Cristo do Calvário, para os evangelhos e para a glória futura de Deus em Apocalipse. E é interessante que essa marcha também, alguns dizem que é representando a marcha da igreja, proclamando o evangelho aos quatro cantos do mundo, tá bom? Então aí você observa como era o acampamento. Nós temos aí que Deus deve ser o centro do seu povo. Nós temos Judá, Issacar, Zebulon, era tudo aí. Mas no centro está o tabernáculo. E o tabernáculo representa a presença de Deus no meio do povo. Então Deus deve ser o centro da adoração, da caminhada, da marcha, da bênção. Tudo é centralizado em Deus. Que Deus seja o centro de nossas vidas. Então essa é a ideia do acampamento de Israel. Judá é o primeiro a chegar. Então Judá é o primeiro exército a chegar. Depois que Judá acampa, todos os demais acampam. Quando o líder se senta, os demais se sentam. Depois Judá encerra tudo. Todos vão desmontando. Judá é o último a desmontar. Depois que todas as tribos desmontavam o acampamento, também os levitas, Judá era o último a desmontar e seguia. Isso quer dizer que o líder é o primeiro a chegar e o último a sair. Então, é o líder que conduz, que lidera, que vai à frente. Tá bom? Então, são essas aplicações que a gente tira do livro de Números. Qual é a conclusão do livro de Números? É que podemos dizer que é muito interessante. Nós não fomos criados para sermos escravos. Nós não fomos libertos e santificados para ficar parado. Nós fomos criados para sempre avançar, progredir. Cuidado com a murmuração, que a murmuração é acusar Deus, é estar insatisfeito com o seu agir, e isso produz punição. Se quer ser abençoado, não murmure. Desabafar é diferente de murmurar. E as pragas, as maldições de Balaão não podem impedir o que Deus abençoou. Então, contra a igreja, contra a minha vida e contra a sua vida, não há encantamento, não há macumbaria, não há nome na boca de sapo, não há bombo, não há nada. Porque o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Porque estendendo Deus a mão, quem retrocederá? Né? Então Deus é esse Deus poderoso que conduz o seu povo em toda marcha. Bom? Vamos agora para o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. Nós temos aqui que o autor é Moisés. Deuteronômio em hebraico quer dizer Devarim, quer dizer as palavras. Então nós temos Bereshit, que é Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikirá ou Iakirá, Levítico, Bamidabá ou Bemidibá, Números, e Devarim ou Davarim, como alguns chamam, Deuteronômio, tá bom? Qual é o esboço do Deuteronômio? Nós temos um contexto histórico, legal, pactual e pessoal. Nesse contexto histórico, vai do capítulo 1 ao capítulo 4, até o versículo 43. O assunto é como Deus nos trouxe aqui. Porque Deuteronômio, Moisés está em frente à terra prometida. Moisés está a quilômetros da terra prometida. Moisés está assentado e repetindo a lei, dando a lei ao povo e trazendo algumas edições, porque a lei que era, algumas leis que eram para o deserto, agora uma lei que vai ser para viver na cidade é outra, tá bom? Por exemplo, vocês vão observar isso em caso de estupro. Por quê? No deserto não tem como
alguém ser estrupado, alguém ver. Ou se alguém gritar, não perceber. E Moisés vai agora editar que, se porventura houver algum estrupo no arraial de Israel, quando vocês possuírem essa terra, gritem, porque estão vivendo em cidade. E a cidade é uma casa próxima da outra. Então, como se alguém gritar, tem como alguém ouvir. E se alguém não gritar, porque é concernente ao ato. Então, se alguém gritar, está dizendo que aquela pessoa não é concernente à prática do estupro. Então, algumas leis vão ser editadas, porque esse povo vai deixar de ser nômade, de estar em movimentação no deserto, para ser um povo sedentário agora em uma cidade. No contexto legal, em Deuteronômio capítulo 4 até o 26, como Deus quer que a gente viva na terra, e aí os capítulos-chave é o 6 e o 11, nós temos o contexto pactual, que é como Deus tratará o seu povo, aqui vai ser entregue também algumas leis, e o contexto pessoal, do capítulo 31 a 34, como Moisés liderou o seu povo até aqui. Então, o livro de Deuteronômio é meio que uma retrospectiva da lei, algumas edições, que é acrescentada no livro da lei. Tá bom? Os personagens principais, Moisés, Josué, que vai ser o seu sucessor, e a terra prometida que está à frente de Moisés. Os acontecimentos principais que nós temos, as bênçãos e as maldições, né? Quando chega ali no monte, Moisés vai dizer que existe a bênção, né? E as maldições. Quem obedecer, bênção. Quem desobedecer, maldição. Tá bom? Nós temos aqui a morte de Moisés, um acontecimento. Nós temos aqui também o outro acontecimento que nós temos aqui, Josué, que vai suceder Moisés. Tá bom? E como é que a gente encerra essa questão do livro de Deuteronômio? É a confissão de fé de Israel, Deuteronômio 6,4. Eu queria ler aqui para vocês, que é chamado de Shema Israel. O Shema Israel é muito conhecido, é chamado de confissão de fé. Eu vou ler aqui a parte do versículo 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu inculcarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também os atarás no sinal da tua mão, e serão por fronte aos teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Então, essa é a confissão de fé de Israel. E o que é que a gente aprende aqui nessa confissão? A necessidade do povo, que é a Torá, Pentateuco, que é a lei. Por que eu devo obedecer? Qual é o padrão? O padrão é a palavra de Deus. Qual é a alternativa? Se eu obedecer, qual é a alternativa? Qual é o posicionamento? Qual a opção que eu tenho se eu obedeço essa palavra de Deus, a Torá? A justiça de Deus. Quem obedece a palavra é justificado por ela. Tá bom? E qual é o incentivo para eu obedecer essa palavra? Incentivo é diferente de motivação. O incentivo é externo, é de fora para dentro. E a motivação é de dentro para fora. Qual é o incentivo de eu obedecer a palavra de Deus? É a fidelidade de Deus. E a motivação é a sua bondade. Então, nós vemos aqui a fidelidade de Deus e a bondade de Deus. Tem até um hino: és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo, tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E ele vai dizer assim: tua bondade me seguirá, Senhor. Então, que a gente encerra esse primeiro módulo da síntese do Antigo Testamento com o Pentateuco, lembrando que o nosso Deus é um Deus fiel e bondoso.
e Ele é fiel em todo o tempo, e a sua bondade sempre nos seguirá. Então que Deus vos abençoe e até a próxima aula.